estejam muito bem. Nesse vídeo eu vou compartilhar a história mais importante da minha vida, que é de quando ela realmente começou a ganhar sentido e quando eu de fato comecei a viver. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana Júlia, mais conhecida como Ana Ju, tenho 17 anos, prestes a fazer 18. Essa história que eu vou contar é de quando eu tinha 15 anos, mas até chegar nesse momento muita coisa aconteceu. Então vamos começar pelo começo, né? Pode não parecer, mas quando eu era pequena eu tinha um grande problema, a timidez. E isso por um longo período da minha vida foi o responsável pela maior parte das minhas lutas internas. Pois a timidez me prendia de uma forma que eu não conseguia ser eu mesma, eu vivia me isolando e tinha muita dificuldade de fazer amizade. Eu sou filha única e a minha relação com os meus pais sempre foi muito boa. O problema mesmo era lidar com as pessoas e com a minha própria mente. Algo bem contraditório nessa jornada é que por mais que eu fosse muito tímida, eu amava dançar. E por conta disso eu comecei a fazer balé com 4 anos e desde então amei estar nos palcos. Era difícil falar, mas parecia que dançar era algo que simplesmente fazia parte de mim. E assim foi por um longo período. As decepções com as poucas amizades que eu fui tendo pela caminhada só intensificaram esse isolamento que eu fazia comigo mesma. E acabou chegando num ponto em que eu não conseguia mais me abrir, nem sequer para aqueles que sempre haviam sido meus melhores amigos e para quem eu sempre contei tudo, os meus pais. Algo comum na minha vida eram as idas pra igreja. Na verdade, eu gostava muito de ir. Eu me lembro de quando eu era pequena, eu gostava de dançar no momento dos louvores e eu realmente amava estar naquele lugar. Eu acreditava em Deus, os meus pais também acreditavam nele, mas parecia que até nisso eu me isolava, sabe? Era como se eu estivesse aqui e Deus estivesse muito longe de mim. Era uma vida em que eu acreditava em um ser criador, mas que estava distante demais de mim. Os meus pais não vieram de lares estabilizados, mas eles sempre fizeram o possível para que o nosso fosse um. Mesmo assim, as discussões, as bebidas, as gritarias acabavam acontecendo. Foi quando, em 2019, meu pai tomou a decisão de mudar isso. Totalmente. Ele decidiu que iria participar do retiro de homens que iria ter naquele ano. E ele foi. A partir do momento em que ele voltou, as coisas realmente começaram a mudar. Passamos aí com mais frequência nos cultos e também participar de eventos que tinham e tudo mais. Naquele mesmo ano ia ter um retiro de pré-adolescentes e os meus pais resolveram me inscrever. No começo eu tava meio, não vou não. Mas no final acabou que eu até fiquei animada pra ir. O acampamento em si tinha sido incrível, mas lá tinha acontecido algo estranho. Eu não sabia exatamente o que era, mas no segundo dia do acampamento, durante o momento de louvores, eu fui tocada por algo que eu não conseguia ver, apenas sentir. E eu realmente não entendia que sentimento era aquele. No final acabou que ficou só isso. Voltei pra casa com aquele sentimento inexplicável dentro de mim, mas que com o tempo foi sumindo, e nada de fato tinha mudado dentro de mim. Tinha sido legal e tudo mais, só que não passou disso. Com o início de 2020 veio também a pandemia da Covid-19. A realidade que eu sempre criei dentro de mim havia se tornado uma realidade externa, o isolamento. Na época eu estudava em uma escola pública, então eu praticamente não tive aula naquele ano. Como eu estava no 8º ano, prestes a entrar no 9º e entrar no ensino médio, meus pais resolveram que iriam me mudar de escola. Na época eu fiquei bastante animada, mas também totalmente apavorada, porque eu sabia que escola nova significavam pessoas novas. E infelizmente acabou acontecendo o que eu esperava. Eu amava muito a escola, mas não conseguia fazer amizade com absolutamente ninguém. E foi quando pensamentos do tipo, se eu for igual eles, eu vou conseguir ter amigos, começaram a surgir na minha mente. Mal sabia eu que esse havia sido o primeiro pensamento que pouco a pouco iria me destruir. Durante a pandemia, na época que eu não estava tendo aula, eu tinha encontrado uma fuga para a ansiedade que eu sempre carregava dentro de mim e para todos aqueles pensamentos torturantes. Eu simplesmente passei a descontar tudo isso na comida. E é claro que isso mexeu com a forma como eu me via. Sendo bailarina, eu sabia que existia um padrão do corpo ideal e que eu já não estava mais me encaixando naquele padrão. Foi exatamente aí que a compulsão extrema se tornou restrição extrema. Minha meta era me enquadrar novamente naquele padrão e eu disse pra mim mesma que eu iria parar quando eu alcançasse ele. Mas a verdade é que eu não parei. Perder peso tinha se tornado um vício, uma obsessão, um alvo que nunca estava bom o suficiente. Tudo o que eu pensava era em calorias, em como eu conseguiria alcançar mais rápido esse padrão perfeito, 24 horas por dia. E assim eu simplesmente passei a não me reconhecer mais. Não tinha a mínima ideia de pra onde tinha ido a garota cheia de vida que sempre esteve dentro de mim.
Eu só queria que aquela dor fosse embora. Eu só queria me sentir suficiente. Eu só queria ser salva. Como eu disse, eu sempre fui muito próxima dos meus pais, então eles perceberam a minha mudança. E na viagem dos meus 15 anos foi onde eles de fato confirmaram que eu definitivamente não estava bem. Assim que nós voltamos da viagem, meus pais procuraram ajuda médica e eu fui encaminhada pela minha psicóloga a uma psiquiatra que me encaminhou a uma nutricionista. Mas antes disso, a psiquiatra me deu o diagnóstico final. Eu estava anoréxica, a um fio de perder a vida por completo. Meu corpo quase já não tinha mais vitamina e eu estava literalmente apenas sobrevivendo. Até então eu não conseguia enxergar tudo isso como um problema. Na minha cabeça era só uma dieta mais que saudável, afinal eu ia parar. Mas quando ela deu o diagnóstico e disse que eu estava proibida de fazer qualquer tipo de atividade física, a ficha caiu. Eu me perdi na minha própria mente, perdi quem era a Ana Ju e perdi a dança. Fiquei internada durante 3 dias, mas aquela não havia sido a pior parte pra mim. Naquele final de semana era a minha apresentação de dança, a qual eu não pude participar. Eu realmente não entendia como eu havia me permitido chegar a esse ponto, mas chegou. E a única razão pela qual eu escolhi a recuperação era para que eu pudesse voltar a dançar, voltar a ser quem eu era. Então eu passei a ter acompanhamento dessas 3 profissionais e os meus pais também sempre me motivaram a continuar. Mesmo quando tudo que eu queria fazer era simplesmente me entregar e desistir. Então chegou 2022. Fazia cerca de 2 meses que eu tinha começado a recuperação e eu já estava bem melhor comparado a como eu estava quando fui internada. Por alguma razão eu resolvi que eu queria ir como visitante no primeiro culto de adolescentes daquele ano, na igreja que eu havia frequentado a minha vida toda. Então eu simplesmente fui. No começo eu meio que me arrependi um pouco porque eu pensei, eu nem conheço ninguém lá. É claro que eu vou ficar sozinha. Mas a verdade não foi assim que aconteceu. Desde o momento que eu coloquei os pés naquela igreja, eu comecei a sentir algo, mas que não era mais tão estranho assim. E foi no momento do louvor em que eu me dei conta do que realmente era aquilo. Era aquela sensação que eu tinha sentido 3 anos atrás naquele acampamento. Não tinha explicação nenhuma para aquele sentimento. Então eu simplesmente me entreguei a ele. Eu me lembro que tinha algumas pessoas dançando e como eu sempre amei a dança, aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha crescido indo em festivais e até mesmo participando deles. Mas aquelas pessoas dançavam de uma forma diferente da qual eu já tinha visto em toda a minha vida. Não era o estilo da dança em si, mas como eles dançavam. Lembra que eu disse que eu era tímida? Eu acho que nesse dia eu simplesmente me esqueci disso. Vendo aquelas pessoas dançando, eu sentia que eu precisava fazer parte daquilo. E não era pela visibilidade. Eu queria dançar como eles estavam dançando, com algo inexplicável agindo durante a coreografia. Acabou que no final do culto eu fui falar com a líder do grupo de dança e perguntei o que eu tinha que fazer para poder participar do grupo. E ela simplesmente me disse a hora e o dia do ensaio e bem, eu fui. 2 meses depois seria o acampamento daquele ano. E como o grupo de dança ia dançar, eu fui. E a resposta para a pergunta que foi feita na introdução desse vídeo aconteceu nesse acampamento. Na segunda noite, após o culto, no momento do louvor, teve um apelo para quem quisesse entregar a sua vida para Jesus. Por um breve momento eu pensei, ué, eu já fiz isso. Não fiz? Mas aquele queimar sem nenhuma explicação lógica dentro do meu peito simplesmente me tomou por inteira. E eu apenas caí de joelhos. Foi ali que tudo realmente mudou. Agora eu compreendia o que era aquele sentimento sem explicação que me fazia com que eu me sentisse amada e em casa. Era a presença de Jesus. Assim que eu disse as palavras, eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Aquele peso que eu carregava a minha vida toda simplesmente saiu das minhas costas. O sentimento de solidão que eu sentia, mesmo estando rodeada de pessoas, simplesmente saiu de dentro de mim. Foi como se sempre estivesse faltando uma parte em mim, que estava vazia, mas que naquele momento foi preenchida por completo. Eu havia me apaixonado, mas não por uma pessoa qualquer. Eu me apaixonei pelo amor mais lindo que existe. Eu me apaixonei por Jesus. Devo dizer que desde então a caminhada com Jesus não tem sido inteiramente fácil, mas que aceitar Jesus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida inteira. Agora eu realmente sinto que eu estou vivendo. E melhor ainda, não é por mim mesma, mas por aquele que entregou a sua própria vida para me conceder o dom de respirar.
A vida com Jesus nem sempre é flores, mas o bom perfume de Cristo trouxe sentido para minha vida. Se hoje eu posso viver é porque um dia o mesmo Deus que criou os céus e a terra se dispôs a descer na terra 100% homem, 100% Deus e se entregar por pecados que não cometeu. Algumas pessoas podem dizer que é tolice e que eu tô perdendo a minha vida por ter entregado a minha vida a Jesus, sendo apenas uma adolescente e é por acreditar em algo que não existe. Mas a verdade é que eu sei bem o que eu vivi. Eu sei bem o que aconteceu comigo e eu sei bem da onde eu fui resgatada. Eu digo com todas as palavras, letra por letra, com a certeza mais clara no meu coração, que conhecer Jesus foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Bom, essa é a minha história. Meu desejo é que algum dia você também possa conhecer esse amor que só é encontrado nele. Não se preocupa, não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus escolhe te amar, ainda que você vire as costas para ele. E você possa se permitir ser encontrado por aquele que um dia me encontrou, amado por aquele que nunca te rejeitou. Jamais esqueça que existe um lugar seguro no meio desse mundo turbulento, que é nos braços daquele que já pensava na sua criação, antes mesmo da terra ser terra e do mar ser mar.